Olá, se você não me conhece, eu sou o Mal, eu sou do Núcleo de Graça Missões Urbanas. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho da Bíblia com você. Mas antes, eu quero te pedir para curtir, compartilhar, comentar nesse vídeo o que você achou, se inscrever nos nossos canais, nas nossas mídias sociais e me ajudar a levar um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre religião, religiosidade e fé. Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora sou martelo, bato nele todo dia. Muito bem, religião. Religião, à luz da palavra de Deus, significa o homem religado a Deus. De acordo com a Bíblia, o Deus da Bíblia, ele, devido ao pecado, ele se separa do homem. Ele afasta o homem do seu relacionamento, do seu convívio com ele. A Bíblia fala que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, colocou num jardim e que Deus se relacionava diariamente com o homem. Mas por conta do pecado, esse relacionamento foi cortado, foi quebrada a aliança. E a religião, ela tem o objetivo de religar o homem a Deus. Esse é o conceito de religião. Ou talvez aquilo que religue o homem a Deus. O homem religado a Deus, transcendendo a um relacionamento pessoal com Deus. Religiosidade, ela é tipo um mecanismo de defesa do ego. Pessoas que têm um superego dominante, elas acabam projetando na religião, no oculto, no divino, situações que elas não conseguem se resolver. Desvios de caráter, elas lançam no oculto. Uma pessoa religiosa é aquela pessoa que ela culpa o diabo, ela culpa o demônio, ela culpa a inveja, a feitiçaria, por problemas e deformações de caráter, de conduta, situações não muito bem resolvidas por ela. É mais fácil ela projetar no outro. Então, como ela não tem ninguém ali que ela possa projetar, ela descobre, a partir da religiosidade, uma forma de projetar isso no demônio, no oculto, naquilo que transcende a física. Ela também usa a religiosidade para aliviar suas dores. Ela, não sabendo como lidar com o sofrimento da vida, ela projeta em esperanças formas de deixar a vida dela menos complicada. Agora, a fé é realmente aquilo que nos impulsiona a perceber e enxergar, voltarmos também a nos relacionar com o sagrado, com o divino, com Deus. O autor do livro de Hebreus, lá no capítulo 11, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e a confirmação de fatos que nós esperamos. E aí, na sequência, ele começa a falar sobre os heróis da fé. E como essa fé fez com que eles buscassem a Deus, encontrassem a Deus e começassem a se relacionar com Ele. Olha só, a Bíblia nos fala também que nós somos salvos pela graça. Não é? Pela graça sois salvos. Mas mediante ao quê? A fé. A fé, na verdade, ela é a compreensão da graça, do plano de redenção de Deus. A fé nos leva a enxergar Deus como Ele é e nos enxergar como nós somos. A Bíblia fala que Isaías, quando ele vê o divino, quando ele vê Deus, quando ele sente a presença de Deus, ele fala, cara, e agora eu vou morrer? Porque eu sou um homem impuro e habito no meio de homens de impuros lábios, e eu vi o Senhor, o Deus dos exércitos. Os meus olhos viram a Deus. Ele começou a perceber quem ele era diante de Deus, como ele era miserável, como ele era incapaz de, por ele mesmo, olhar e enxergar a Deus. E aí a palavra de Deus diz que um anjo vem, não é? Com uma tenaz, ele pega uma brasa e ele coloca nos lábios de Isaías e fala, os seus pecados estão perdoados. Ali, Isaías conhece a graça. Aquelas brasas que o anjo tira do altar sem poder tocá-las, precisou de uma tenaz, de um gancho para pegá-las, porque ele não podia tocar. Não porque elas queimariam as mãos do anjo, porque o anjo é um ser espiritual, e essas brasas não queimaram nem os lábios de Isaías, mas pela santidade daquelas brasas. Aquelas brasas tipificavam Cristo, o nosso religar. O único que tem poder para nos religar a Deus. Quando eu falei sobre religiosidade e projetar no divino uma forma de tornar a vida menos miserável, eu não estou falando que não existe a vida eterna, mas que a vida eterna ela é hoje. Ela começa a partir do momento em que nós encontramos a Deus, em que nós somos encontrados por Ele, em que nós, pela fé, decidimos viver de acordo com a Sua vontade e nos crucificar com Cristo.
para que o amor dele, o poder dele, a eternidade dele seja revelada nas nossas vidas. A fé, ela não esconde os nossos medos, ela não enterra o nosso pecado, ela não encobre as nossas deformações, mas ela expõe. E ela nos mostra a impossibilidade que temos de ter esse encontro com Deus por nós mesmos. E ela nos ensina a entregarmos a Ele. E aí sim, sabe, esses pecados são encobertos, eles são perdoados. Porque eles não precisam mais preencher nenhum espaço em nós, porque cada espaço de nós é preenchido por Deus. E nós começamos a viver uma vida de comunhão, de comprometimento, uma vida de entrega. Pela fé, nós somos salvos. Pela fé, nós conhecemos a graça. Pela fé, nós aprendemos que o não que Deus nos coloca não é um não castrador, que nos reprime, que nos recalca, que nos impede de vivermos a plenitude, mas é um não libertador, que nos empodera, que nos aperfeiçoa e que nos faz viver. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que nunca chegou no coração do homem, que é uma transformação de mente, uma transformação de ideia, um renovo, a graça plena de Cristo nas nossas vidas. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir também para curtir, compartilhar, para se inscrever no nosso canal e nas nossas mídias sociais. Mais uma vez eu te peço, nos ajude a levar a palavra de Deus. Te amo.